Salve, salve, galerinha do bem! Como que vocês estão? Passaram a semana? Bom, espero que todos bem. Estamos vivendo um período de tensão internacional, mas esperamos que o bom senso e a diplomacia possam imperar e que a gente não tenha um conflito que seria bélico, né? Que seria ruim para todos nós. Então esperamos que isso realmente passe sem maiores consequências. E vocês estão com a gente aqui nessa sequência de vídeos da gestão, e eu sou o seu economista Marcelo Martinovic, e é uma honra tê-lo aqui nessa nossa nave. E quem que se lembra da semana passada? Falamos de resultados, parte 1. E esse assunto é tão cheio de coisas interessantes que vocês merecem sempre o melhor. Então, de fazer esse vídeo de hoje, a parte 2, o retorno. Mas antes disso, só para você não esquecer, dá o joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho para a gente poder tá junto aí nesse processo. Então vamos falar de abrir o resultado, né? Aquela peça corporativa que nós falamos na semana passada, a grande, a importantíssima DRE, a demonstração do resultado do exercício. Pode levantar um resultado mensal, bimestral, assim. O normal o pessoal faz a anual e vai projetando, acompanhando mensalmente. Mas isso daqui um segundo. Muito bem, galera. Então, nós iremos trabalhar com vocês aqui esse tema que nós começamos semana passada. E por falar em resultados, parte 2, pessoal, parte 2. E aí, então, recompondo aqui, as operações de venda e de compra e da empresa, de modo geral, vão lá para a contabilidade. E a galera até, obrigado, o pessoal até essa semana falou e pontuou que a gente fez aqui no vídeo os merecidos elogios a essa categoria tão importante, os contadores, e é muito importante, então, né? Essas peças são feitas lá na contabilidade. Esse aqui é o nosso DRE, como a gente trabalhou a semana passada. Deixa eu pegar a minha canetinha laser. Então, aqui é o famoso arrazoado das operações, preço de venda vezes quantidade, não é? Nós teremos aqui o faturamento da empresa, e aí, menos do que todos os gastos da companhia. Vocês lembram que lá no vídeo de formação de preços, nós fizemos toda uma classificação em custos, despesas, fixos e variáveis. Vocês lembram disso? Então, esses gastos totais que nós já tratamos lá no vídeo específico. E aí a empresa, ela poderá ter um lucro, esperamos que sim, né? Ixalá, muito ouro, lucro, mas existe a possibilidade, ou pontual, ou estruturante, como no caso aqui de um evento pandêmico, de termos prejuízos durante o exercício. E por isso que analisar o ambiente é bem importante. Lembra que nós falamos muito desde o início da série desses vídeos dos stakeholders, quer dizer, quem é que influencia a minha operação, quem é que influencia a minha empresa e quem é que nós influenciamos. Eu acho que se a gente entender esses elementos, vai ficar mais fácil a gente entender o nosso papel no tempo, no espaço, o papel na empresa, o papel na família e na sociedade de um modo geral, e essa agregação de valor é bem importante. E aí vocês se lembram muito bem que tudo que a gente está trabalhando tem um foco, né? O foco é
compreender os elementos que constroem resultado na sua empresa, né? na sua vida, se você for pessoa física ou autônomo. Então, quais são os elementos que constroem resultado, que agregam valor? E quais são aqueles que corroem resultado, que destroem resultado? Esse grau de consciência gera a consistência necessária para a gente poder se desenvolver. E lembra que nós falamos essa questão da diferença da lucratividade e da rentabilidade. Lembram? Lucratividade tem a ver com o produto ou serviço que você vende. Se for uma commodity, ou seja, alguma coisa com um monte de concorrente, a margem tende a ser menor e eu tenho que ganhar no volume. Agora, se você estiver vendendo um produto ou um serviço diferenciado, nós teremos uma high-end, né, uma high-tech, teremos uma margem maior e poderemos ter um volume menor. Isso é lucratividade. E rentabilidade, pessoal, rentabilidade, lembra que nós falamos, é o famoso ROI, é o retorno sobre o investimento. É o número mais importante do ponto de vista de viabilidade econômica e que o acionista, também chamado de seu chefe, vai estar preocupado para ver se o negócio é viável, se vale a pena continuar com esse empreendimento. Então, é importante entender essa peça da contabilidade, o DRE e os impactos no patrimônio. Vocês lembram que eu terminei o vídeo da semana passada com um desafio para vocês, que foi um exercício bem simples de impacto do resultado no patrimônio, na estrutura, na saúde econômica da empresa. E eu coloquei para vocês esse exercício, quer dizer, algo bem, só recapitulando. Marcelo e Marcos iniciam a empresa com R$100 aqui, né? Eles ficam montando estratégia. Aí no segundo mês, aí sim, eles decidem já dar corpo para essa empresa, compram uma mesa, cadeira e já compram o primeiro estoque. Aí eles fazem lá o famoso MD, lá o marketing digital lá nas redes sociais e conseguem vender tudo de 40 por 80. Eu fico olhando para vocês aqui para a tela, que eu tenho uma segunda tela. Então eu tenho a primeira tela aqui que eu utilizo o nosso estúdio e na segunda tela eu utilizo o PowerPoint. Então o famoso olho no peixe, olho no gato, tudo isso para que você tenha uma boa entrega e um produto aí de qualidade, né? Então essa reflexão é bem importante, ela é bem importante. E aí venderam tudo, como eu falei também, é tudo à vista, a não ser que eu fale a prazo, que é no caso do momento seguinte. Por quê? Porque acabou o estoque e eles já estão operando e pediram um prazo, né? E pediram um prazo aí para o fornecedor. Olha só, dá um desconto para nós aqui, além de desconto, queremos também um prazinho. Ele falou, desconto eu não posso dar, mas prazo eu acho que dá para confiar um pouco aí em vocês e conseguem um prazo. E a ideia deles é pagarem no 5º mês, beleza? E desse estoque eles já fazem uma operação casada, vendem R$30 por 60, já tem mais um lucro aí pro DRE deles, em X4 paga os fornecedores. Então, você pode fazer isso tranquilamente, sem muita dificuldade, mas a ideia aqui é que a gente acompanhe para e passo. Então, nós montamos aqui um pequeno balanço, né? Um pequeno balanço. Aqui do lado esquerdo nós temos as contas do ativo, do lado direito as contas do passivo, e aqui embaixo a nossa peça mais importante, a demonstração do resultado do exercício e o impacto que esse resultado provoca no patrimônio. É essa parte mais importante. Então, eu tomei o cuidado de fazer um passo a passo. Depois você pode rever o vídeo para você entender esses elementos, além de falar com o seu contador aí que vai te explicar com muito mais propriedade que a gente. Então a gente vai estar avaliando isso bem passo a passo. Então,
Aqui nós temos os momentos, né? Nós temos o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5. Poderia ser ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Mas vamos ficar no mês aqui, que é nosso arroz com feijão, vai ficar mais fácil para a gente entender, beleza? Então, e que é bem importante, bem importante. Primeiro, eu vou entender da onde vem o dinheiro, né? E o dinheiro está sempre do lado direito, sempre aqui do lado direito do balanço, lado direito, que também chamamos de passivo, né? Passivo é a origem do recurso. E o lado esquerdo aqui, o lado esquerdo é para onde vai a grana, que é o lado esquerdo, também chamado de ativo. E aqui o quadrinho de baixo é o nosso DRE, aonde que se eu tive sucesso nas operações, eu vou ter um lucro. Esse lucro vai direto aqui para o patrimônio. E se eu não tive um preju, o preju também vai direto para o patrimônio, diminuindo o patrimônio. Então o lucro aumenta o patrimônio e o prejuízo diminui o patrimônio. Não existe almoço grátis. Então vamos fazer passo a passo. Então, primeiro passo, Marcelo e Marcos montaram a empresa aí com R$100 de capital social. Perceba, o capital social a gente já integraliza diretamente aqui no patrimônio e a coisa vai caminhando mês a mês. Mas lembra que eles no primeiro mês não fizeram nada? Fizeram fazer um planejamento avaliando o mercado. E onde fica a grana nesse período? Fica no caixa, fica no banco, lá na aplicação financeira, no banco, na cooperativa de crédito, fica ali enquanto a gente decide o que vai fazer. E nesse mês a gente fez isso, né? Não compramos nada, nem de estoque, nem de ativo imobilizado, né? Então realmente não ocorreram as operações. Ficamos aqui com o dinheiro aqui no caixa, cada um deu R$50, só cinquentão, me dá cinquentão aí, e colocamos na gaveta e começamos a fazer o nosso planejamento estratégico, o nosso business plan, para fazer aí a preparação para as operações da empresa. E aí realmente aconteceu isso, a empresa, eles compraram R$20. Gente, quando eu falo R$20, pode ser R$20, R$200, 2 mil, 2 milhões, não importa a grandeza. Para ficar mais fácil o entendimento, nesse caso, menos é mais. Então compraram alguns móveis, equipamentos, foram um fornecedor e compraram à vista, é claro, né? Compraram à vista os primeiros materiais para eles poderem trabalhar. Não tem crédito ainda, mas tem dinheiro, né? Eles colocaram R$100 na operação e então utilizaram R$60 e de saldo ficou os R$40 e a vida segue o seu fluxo. Não comprou nada a prazo ainda, capital R$100, não vendeu nada, ou seja, o lucro continua zero. E o que aconteceu então, professor? Aconteceu que os ativos perderam liquidez porque eu estou fazendo um investimento. Como assim perdeu liquidez? Lembra que aqui eu tinha R$100 em caixa, em grana, 2 notas de cinquentinha? Agora não, né? Agora eu comprei imóveis, eu comprei já mercadoria. Então se eu desistir agora, certamente eu vou perder, que é a diferença do valor econômico e do valor financeiro, né? Do valor absoluto e do valor relativo. Então na hora que eu for realizar, se não for na forma corporativa, com certeza absoluta eu não vou ter os R$100, né? Não vou ter os R$100. É que nem comprei um carro zero e quero vender. Você não vai recuperar o valor, né? Não vai recuperar o valor por causa das leis do ágio e do deságio, que estão ligadas, obviamente, à lei maior da economia, que é a lei da oferta e da procura. E a coisa flui, você foi lá fazer o seu marketing digital, e aí você vendeu tudo, e vendeu as 40 unidades, conseguiu vender aí e faturou R$80. E faturou R$80 e acabou com o estoque todo. E vendeu e teve que depois repor estoque. Quer dizer, lembra que eu falei no outro vídeo? Eu preciso
apontar a reposição de estoque. Se você vai repor ou não, são outros 500, mas eu preciso apontar quanto que é o famoso custo de reposição que eu já falei lá nos vídeos de formação de preço, beleza? Então aqui eu tenho o primeiro lucro. Esse lucro vai direto para onde, galera? Veja aqui no nosso DRE, o lucro vai direto para a conta de lucro do nosso patrimônio, né? E veio aqui do DRE. Isso é bem importante, a movimentação. Então estava com capital, um patrimônio de R$100, mais os R$40 do lucro, o patrimônio vai imediatamente para R$140 numa linguagem gerencial. Logicamente tem uma série de trâmites contábeis que eu não estou entrando aqui, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é trabalhar uma linha mais gerencial para você entender este passo a passo. E eu vendi R$80, eu vendi os R$80, mas eu vendi à vista, lembra? O dinheiro foi todinho pro caixa, então 40 mais 80, então R$120, não movimentei o meu ativo permanente, ficou em R$20, então eu fecho o meu passivo com R$140, só que esses R$140 todo capital próprio, né? Sem ainda dinheiro de terceiros. E fechei meu ativo também com R$140. Só que agora acabou o estoque. E eu fui lá no fornecedor e pedi para ele um prazo de pagamento. Ele falou, beleza, vou te dar um prazo. E agora, algo bem importante, nossa primeira dívida da empresa, a empresa contratou um capital de terceiros fornecedor de R$50. Mas professor, você não falou que ia pagar em X5? Eu falei que a ideia, a intenção é pagar em X5. Só que isso pode não ocorrer por vários motivos. Portanto, quando eu jogo aqui na estrutura da empresa, eu respeito o fato gerador, ou seja, quando que nasceu a obrigação. E a obrigação nasceu exatamente com a compra, né? Chegou o produto, chegou a nota fiscal. Essa nota vai ser escriturada na contabilidade e aí nasce juridicamente esta obrigação. Nesse instante, a empresa está devendo para o fornecedor quanto? R$50 que ela se comprometeu a pagar no mês 5. E se não pagar, continua aí. Vai ficar aí em fornecedores a pagar até a operação ser quitada, beleza? E aí eu fiz a operação casada, quer dizer, ia entrar 50, eu vendi 30, né? Então saldo de estoque de 20, fiz a venda dos 30 por 60 e realizei, né? Aponto o custo de reposição, realizei R$30 de lucro. Esse lucro vai direto para a conta lá de lucros do patrimônio, mais o que eu tinha de capital anterior, que era os 140, mais os R$30 esse mês, então eu fecho o patrimônio com R$170. E agora, né? Agora você vendeu R$60 também à vista, o meu caixa de 120 mais 60 vai para 180. E nós não fizemos nenhuma operação no ativo permanente, não comprou nenhuma cadeira, mais nenhum tipo de ativo, portanto, fechamos o passivo com R$220 e o ativo. Mas professor, tem que bater sempre? Sempre, porque eu só posso gastar os 220, né? Se antes eu tiver os 220 para gastar. Então primeiro vem o passivo, que é o conjunto de origens de recursos e naturalmente as obrigações que a empresa tem, com capitais próprios e terceiros, e aonde vai o dinheiro, a forma desse dinheiro, a destinação que está aqui do lado esquerdo nas contas do nosso querido ativo, galera. O que eu faço agora no mês 5? Agora sim, né? É o famoso fio do bigode, o fio do bigode. Vou montar um vídeo ainda sobre análise de crédito lá para frente e nós teremos aí o famoso fio do bigode, né? Que é a confiança. Se eu não te pagar, você pode arrancar aí. Gente, e é uma dor assim, tirar o fio do bigode na unha, né? Realmente deve doer, eu nunca fiz isso, né? Sempre paguei as minhas contas em dia, talvez nem todas, mas a maioria delas.
Então, existe essa coisa aí no mercado. E aí, pessoal, veja, eu pago, realmente pagou, sai do passivo, tinha dinheiro para pagar, o saldo de caixa diminui, do banco diminui, e aí no último mês a gente não faz nada, a não ser quitar o compromisso. Então fechamos aqui o nosso ativo e o passivo com R$170, e nesse caso, totalmente capital próprio. Eu optei por fazer isso para mostrar para você o funcionamento deste processo. Eu espero que te ajude, talvez, compreender elementos do mundo corporativo que antes talvez não fossem tão claras, beleza? Então, o patrimônio de uma empresa recebe influências diretas do seu DRI, do seu resultado, para o bem, aumentando o patrimônio, ou nem tanto reduzindo o patrimônio. Espero que isso tenha agregado para vocês. O patrimônio subiu? Sim, subiu 70% em 5 períodos, nesse caso 5 meses, supondo inflação zero. Terei vídeos futuros que eu vou explicar para você o impacto de inflação na taxa de juros. Tudo isso a gente vai estar entregando para você fazer essa reflexão. A variação do patrimônio é boa? Sim, claro, né, pessoal? Supondo inflação zero, a taxa de valorização deste patrimônio, retorno, né, remuneração sobre o patrimônio, o famoso ROI, excelente. Essa análise é bem importante porque determina se o acionista vai continuar com a empresa ou de repente ele acha que não está muito mais legal pelo risco que está correndo, vende tudo e pega a grana e se manda. Então esse vídeo da semana passada e desse tem essa preocupação de entender o resultado, né? Esse nosso resultado aqui que a gente está trabalhando com vocês aqui, né? Cadê o ponto laser? E a qualidade em relação ao patrimônio. Então, tudo começa lá na contabilidade. Você pega o DRE contábil e transforma ele em gerencial, fazendo um ajuste das contas que eu não vou mostrar aqui, não é necessário. E eu vou trabalhar diretamente com o DRE gerencial. E o que é mais importante aqui nesse DRE? Falei no vídeo passado, é a extração correta da margem de contribuição. Gente, anota essa sigla MCB, margem bruta de contribuição, porque com certeza um dos principais indicadores que nós temos. Então eu vou pegar o preço de venda ou faturamento, menos os gastos variáveis que nós vimos lá nos vídeos anteriores, que aí faturamento ou preço menos gasto variável é igual a margem bruta de contribuição, menos o gasto fixo, né, do mês, eu vou ter o meu lucro líquido. É logicamente que se a margem for superior ao gasto fixo, terei lucro. Mas se o gasto fixo for superior à margem, infelizmente teremos prejuízo. Então, presta atenção, isso aqui é bem importante. Eu preciso pegar o DRE da empresa e ter ele deste jeitão aqui. A receita bruta, primeira linha, os gastos variáveis, custos e despesas, igual a lucro bruto mais de contribuição, menos o gasto fixo, igual a lucro líquido. Assim a gente entende o resultado, como ele é formado, e a partir daí a gente vai entender os elementos da empresa que estão gerando, porque só pegar e falar deu lucro, por quê? Deu prejuízo, mas por quê? Então você vai estudar os elementos que são os construtores de resultado, né? O cliente que compra mais, o item que vende mais, o cliente que compra menos, o item que ele compra menos, através desse nosso BI que a gente falou nos vídeos anteriores. Então eu vou de um lado colocar os KPIs ou KPIs e do outro lado os drivers. Lembra? KPI ou KPI são os indicadores de performance, enquanto que os drivers são as estradas que eu vou estar avaliando. E aqui, gente, nós temos um monte, vou pegar só os mais. Peso nas vendas, o percentual de margem de contribuição e o percentual que cada cliente, cada produto
contribui para ajudar a pagar os gastos fixos, né? Então esses são os KPIs ou KPIs. E os drivers, né? Os caminhos, né? Produto, cliente, vendedor, ponto de venda. E gente, lembra, 8 deitado, isso aqui, as combinações são 7 notas musicais, mas quantos acordes? Infinitos, depende da criatividade, depende da competência, do perfil do acionista, que a controladoria, junto com os demais gestores, vão estar montando esses indicadores. Aqui é um exemplo bem tranquilo, que aqui mostra a empresa, ela tem 3 grupos, né, de clientes ou de produtos, enfim, e aqui mostra o lucro bruto, a margem de contribuição, e aqui mostra o peso de cada um individualmente, a margem de cada item, a margem da família, os pontos, né, da média ponderada. Tudo isso vai te ajudar muito nesse processo, né? Aí depois você vai no Google, escreve ali média ponderada, né? Porque são ferramentas complementares e acessórias para essa compreensão. Mas tenha isso em mente, pessoal. Margem bruta de contribuição, ela mostra o quanto cada cliente, o quanto cada item consegue absorver de gasto fixo. Isso é extremamente importante, pessoal, muito importante, porque não é só vender, né? Não é, claro, faturamento importantíssimo, mas eu preciso qualificar essas vendas, né? Então, o brasileiro não é muito afeiçoado a isso é uma coisa recente, então eu espero que isso ajude você aí no seu caminho, na sua jornada. E aí, gente, a gente usa isso para o quê? Break-even significa ponto de equilíbrio. Por que em inglês? Porque o inglês é muito usado no mundo corporativo. Então, você vai encontrar algum dia, em algum momento, esse texto em inglês. Break-even point, ponto de equilíbrio, e budget, o orçamento, né? Então, eu preciso entender isso aqui. E aí eu tenho uma situação que é de dentro para fora, ou seja, poucos concorrentes, e aí então, e muitos clientes, né? Pouca gente vendendo e muita gente comprando. Isso dá uma condição diferenciada, e aí estes poucos que estão vendendo conseguem estabelecer aí uma condição comercial, mas privilegiando mais estes vendedores, né? E o contrário, né? Você tem um monte de concorrente e um monte de cliente também. Mas é claro, nesse caso, a força vai para onde? A força vai para o cliente, né? O cliente fica mais fortalecido neste comportamento aqui. No primeiro, não. O cliente fica menos fortalecido. E aí, gente, veja, a gente vai calcular o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio e, a partir deste momento, a geração de lucro para o acionista. É claro, tem um monte de outros detalhes que eu não estou abordando aqui, são mais operacionais. Eu estou me vertendo aqui para o gerencial e para o estratégico, beleza? Depois, espero que você queira, você pausa o vídeo. E eu também vou dividir por capítulos. E aí depois você vai complementando a sua pesquisa. Então, ponto de equilíbrio é isso, onde a receita menos o gasto igual a zero. 50 to 50, né? Troquei 6 por meia dúzia. E eu preciso saber qual é o ponto de equilíbrio da empresa, né? Não tem jeito, qualquer um teria que saber isso, porque se a empresa tiver no prejuízo, todos correm riscos, né? A empresa está gerando lucro, então, claro, corremos riscos, mas são uma pressão menor. Então, quais são perguntas fundamentais na mente aqui do gerente, do gestor, da diretoria? Com certeza essa. Chegando um dia 10, dia 15, a diretoria, mas quanto vendeu? Quanto vendeu para projetar o mês? Então, aí é o ponto de equilíbrio, quanto eu preciso vender no mínimo e quanto eu quero vender, claro, acima do mínimo, mas suficiente para deixar o acionista feliz, né? E o tal do payback, que é o retorno do capital. É sempre importante ter o payback,
mesmo que a sua empresa já tenha um tempão, é sempre bom, porque amanhã pode bater alguém, toque, 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 eu quero comprar a sua empresa, quanto é? Que é o famoso valuation, né? Que é a avaliação do valor da empresa, e o payback é um item que faz parte desta análise, então é bem importante isso. Aí o cálculo, pessoal, como que é o cálculo disso? O cálculo realmente é um cálculo, não é muito complicado, né? É uma equaçãozinha simples, aonde eu vou dividir o gasto fixo da empresa por aquele número que eu falei lá atrás, né? A margem bruta de contribuição, muito importante isso. E para você gerar o lucro para o acionista, mesma coisa, a diferença é que eu vou somar o gasto fixo mais esse lucro a ser negociado com o acionista, dividido pela margem de contribuição. Aí vou encontrar quanto que eu tenho que vender para, além de empatar, deixar o acionista feliz. E o payback é a conta ao contrário, a conta oposta. Eu vou dividir o investimento, capital investido, por esse lucro. E aí vai dar uma quantidade de meses ou quantidade de anos para o retorno. Normalmente, nesse caso, a quantidade de anos para o retorno no capital. E a gente agora, estou entrando na parte final do vídeo, mais uma horinha termina. Não se assuste. Estamos chegando aqui já no finalmente. Sair dos entretantos e chegar no finalmente. Esse business case aqui, então aqui o total de gasto fixo da empresa, 104 mil, arredondando o valor da empresa, né, o patrimônio, 7 milhões e 300 mil, que é o valor mínimo. Quanto que o acionista quer ganhar por mês? 1,5 sobre os 7 milhões e 300, que é o valor mínimo da empresa, o que vai gerar um chequinho de 109.500. Ou seja, quanto que eu tenho que entregar para poder calcular esses níveis? Eu tenho que entregar 103, que é o primeiro nível, mais o lucro pretendido, ou seja, a entrega de 213 mil reais por mês ou por ano, para a gente fazer a nossa projeção, galera. A nossa projeção, e como eu falei para vocês, os cálculos são simples. Então, o primeiro cálculo é a divisão do gasto fixo pela margem de contribuição. Vou dividir um pelo outro, e aí eu vou encontrar a nossa cota mínima, ou seja, eu tenho que vender 288 mil ou milhões. E se eu fizer isso, o que acontece? Eu consigo pagar as minhas contas. Percebo vocês aqui que no meu DRE projetado o lucro igual a zero, porque aqui é o nosso ponto de equilíbrio. Dividindo pelo preço médio, me dá a quantidade de peças, a quantidade de quilos, a quantidade de metros que eu preciso estar vendendo para poder atingir esse nosso ponto de equilíbrio, galera. E para deixar o acionista feliz, a mesma coisa, é só que eu vou somar o gasto fixo mais o lucro previamente negociado, para que eu possa, então, além de pagar as contas, dar um chequinho para o acionista para deixar o chefe feliz. E normalmente o chefe feliz é uma coisa boa para a gente, pessoal. Então, formulinha bastante tranquila. Eu pego o valor da empresa e multiplico por essa taxa de rentabilidade negociada. Nesse caso aqui, um chequinho de 109.500 por mês ou por ano, perfeito? E o cálculo é a mesma coisa. Eu vou somar esses dois elementos aqui, gasto fixo mais o lucro combinado, e vou projetar, então, quanto é que eu tenho que vender para poder, como a nossa querida rainha dos baixinhos sempre perguntava, e aí, todo mundo está feliz? Provavelmente, né, existe uma condição muito boa para que nesse caso, né, que tudo começa se o chefe está feliz, né, galera? Então, o acionista está tendo uma boa remuneração do seu capital, e aí pagou tudo o que devia, sobrou 109.500, que dividido pelo capital vai dar essa taxa de rentabilidade de 1,5% ao mês, e beleza.
Bom, mas acontece, galera, que não é tão simples assim, pessoal. Existem muitas cositas aí que ocorrem que podem fazer com que, ei lá, a margem de contribuição caia. O material aumentou, não consegui repassar. Se foi importado, teve variação cambial, não consegui repassar. Tem uma série de coisas que podem fazer a margem de contribuição cair. E se isso acontecer, eu preciso me preparar, me prevenir. Então eu faço uma simulação do que acontece. Então a margem caiu um ponto aqui, tenho que vender um pouquinho a mais. Por que tem que vender se a margem cai? Porque não existe almoço grátis. Se a margem caiu, eu tenho que compensar. Caso contrário, eu vou ir por nível do preju. Então nesse caso aqui, olha, perceba, a margem caiu, não caiu muito, caiu um ponto percentual. Mas eu tenho que vender 3% a mais. Então não é proporcional, né? Não é cai um, vende um a mais, não. Eu tenho que projetar e tomar cuidado, né, pessoal? Porque para cada para um ponto percentual de queda na margem, tem que vender 3% a mais. Então tem que ficar atento com isso. Eu tenho que ver o meu PCP, que é o planejamento da produção. Se eu tenho perna, se eu sou uma indústria, eu tenho uma perna para isso. Se eu sou um varejo, se eu tenho essa condição de ter esse giro para atingir este nível de venda. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e é isso, pessoal. Perceba que a margem está caindo e eu tenho que vender muito mais. Chega um ponto que não rola. Tudo bem, vender 3% a mais eu até consigo, talvez 10, 15, mas será que consigo vender 20%? Será que eu consigo vender 44% a mais? Então fica aí essa reflexão. Eu espero que isso possa te ajudar nesse processo. E é isso, galera. Então aí você volta ao vídeo, dá o pause e depois o play e vai entendendo esses conteúdos que a gente montou com o maior carinho para poder agregar valor aí na sua vida pessoal, na sua vida corporativa. Então eu agradeço muito a sua audiência, a sua paciência. Valeu, galera, uma boa semana. E semana que vem estaremos aí com o nosso próximo vídeo na linha da gestão de negócios, galera. Valeu, TMJ. Que Deus abençoe a todas e a todos. Tamo junto.